Houve um tempo em que eu acordava com o corpo cansado, mesmo sem ter feito esforço físico algum. O peso não estava nos braços nem nas pernas, estava no peito, como se algo apertasse por dentro desde o instante em que eu abria os olhos. Eu levantava, seguia o dia, fazia o que precisava ser feito, mas carregava uma dor silenciosa que ninguém via. Uma dor que não gritava, não explodia, não se explicava. Ela apenas ficava ali. Nos momentos de silêncio, ela aparecia com mais força. Quando a noite chegava e tudo desacelerava, eu sentia aquele incômodo voltar. Uma sensação de injustiça misturada com cansaço, como se eu estivesse vivendo algo que não fazia sentido nenhum. Eu me perguntava, em silêncio, coisas que eu nunca dizia em voz alta. Por que isso comigo? Por que dói tanto se eu estou tentando fazer o certo? Em que momento tudo saiu do rumo? Eu orava. Mas, muitas vezes, minhas orações pareciam vazias. Não porque eu não acreditava, mas porque eu já não sabia o que pedir. Era como falar com Deus enquanto o coração permanecia confuso, sem entender o porquê de tanta dor acumulada. Fica comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou te mostrar exatamente como descobri que minha dor era parte do plano, e por que só percebi isso quando me rendi, e isso pode mudar completamente a forma como você está enxergando o que está acontecendo na sua vida. Se essa mensagem começar a tocar o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde essa palavra está chegando. Eu vivi um tempo em que a dor parecia não ter explicação. Ela não vinha acompanhada de um fato específico, de um acontecimento claro, de algo que eu pudesse apontar e dizer. É por isso, ela apenas existia, todos os dias, em camadas, às vezes mais silenciosa, às vezes mais pesada, mas sempre presente, como um fundo constante da minha vida. Eu seguia fazendo o que precisava ser feito. Trabalhava, conversava, sorria quando era necessário. Mas por dentro havia uma exaustão difícil de esconder de mim mesmo. Era como se eu estivesse carregando algo que ninguém via, algo que só ficava mais pesado com o passar do tempo. Eu tentava ser forte, tentava não reclamar, tentava acreditar que aquilo iria passar, mas no fundo eu não entendia por que precisava doer tanto. À noite, quando tudo ficava quieto, essa dor ganhava voz. Eu deitava e a mente começava a revisitar cenas, decisões, momentos que eu não conseguia mudar. Pensamentos iam e vinham, sempre desembocando na mesma pergunta. Por quê? Por que esse tempo da minha vida precisava ser assim? Por que tantas lutas internas sem resposta clara? Eu orava, mas minhas palavras pareciam bater no teto e voltar para mim. Não havia alívio imediato. Não havia sinal evidente. Apenas silêncio. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez você também esteja passando por um tempo em que nada faz sentido, em que as coisas parecem travadas, em que a dor não tem nome, mas ocupa espaço demais dentro de você. Talvez você esteja cansado de tentar entender, cansado de ouvir que tudo tem um propósito quando tudo o que você sente é confusão. Eu me via exatamente assim, confuso, cansado, questionando se tinha feito algo errado, se tinha tomado decisões ruins, se estava fora do caminho. Em muitos momentos eu associei a dor à ideia de falha, como se sofrer fosse sinal de erro, como se aquele sofrimento significasse que eu tinha perdido alguma coisa essencial ao longo do caminho. E isso me machucava ainda mais, porque além de sofrer, eu me culpava por sofrer. Eu pensava que, se tivesse mais fé, mais maturidade, mais força, essa dor não estaria ali. Eu acreditava que precisava resolver, corrigir, consertar alguma coisa para então viver em paz. Mas nada disso funcionava. Quanto mais eu tentava controlar o processo, mais cansado eu ficava. Talvez você também esteja nesse lugar agora, tentando entender cada detalhe, tentando encontrar uma explicação lógica para o que está acontecendo dentro de você, tentando resolver emocionalmente algo que não se resolve só com esforço. Talvez você também esteja exausto de lutar contra uma dor
que não obedece às suas tentativas de controle. Com o tempo, eu comecei a perceber que havia algo diferente naquela dor. Ela não me destruía de uma vez. Ela permanecia, ela insistia. E isso começou a me incomodar, porque dores que vêm apenas para destruir costumam consumir rápido. Mas aquela não. Aquela parecia me empurrar para dentro, para encarar coisas que eu evitava, para olhar partes minhas que eu tinha aprendido a ignorar. Essa percepção não trouxe consolo imediato. Pelo contrário, ela me desconcertou. Porque me fez considerar algo que eu nunca quis aceitar. E se essa dor não fosse um erro? E se ela não fosse punição, nem desvio, nem atraso? E se, de alguma forma que eu ainda não compreendia, ela fizesse parte de algo maior? Eu resisti a essa ideia por um tempo. Porque admitir isso significava abrir mão do controle, significava aceitar que eu não tinha todas as respostas, que eu não conseguia resolver tudo sozinho, que talvez houvesse um sentido que só se revelaria mais adiante, não agora. Eu ainda não entendia nada, ainda doía, ainda cansava, mas algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez eu parei de brigar com a dor como se ela fosse uma inimiga absoluta. Eu não a abracei, não a compreendi, mas deixei de lutar o tempo todo contra ela. E foi ali que um espaço novo começou a surgir. Não um espaço de resposta, mas um espaço de possibilidade. A possibilidade de que aquela dor não estivesse ali para me quebrar, mas para me conduzir, para me preparar, para me levar a um lugar que eu jamais alcançaria se tudo tivesse sido fácil. Eu ainda não sabia qual era esse lugar, mas senti que algo silencioso estava acontecendo. Algo maior do que a minha compreensão naquele momento. A revelação não veio como clareza total. Veio como um incômodo persistente, que me empurrou a continuar mesmo sem entender. Uma sensação de que, apesar de todo o peso, aquela dor não estava fora de um plano. Apenas ainda não era um plano que eu conseguia enxergar. E foi assim, no meio da confusão, do cansaço e do silêncio, que a primeira semente foi plantada. A semente de que talvez tudo o que eu estava vivendo não fosse um erro de percurso. Talvez fosse o próprio caminho, ainda encoberto, começando a se revelar por dentro. Depois daquela percepção incômoda, eu já não conseguia mais olhar para a dor do mesmo jeito. Ela continuava ali, presente, insistente. Mas algo dentro de mim começou a se mover lentamente. Não foi uma mudança visível. Nada ao redor se transformou de repente. O mundo seguiu igual. As circunstâncias permaneceram as mesmas, mas por dentro eu já não estava exatamente no mesmo lugar. Eu comecei a perceber pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Momentos em que a dor parecia querer me ensinar algo e não apenas me ferir. Instantes em que, no meio do cansaço, surgia uma pergunta diferente. Não mais, por que isso está acontecendo comigo? Mas, o que isso está produzindo em mim? Essa mudança foi sutil, quase imperceptível, mas abriu uma fresta onde antes só havia resistência. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez algo dentro de você esteja começando a acordar, mesmo no meio da dor. Não é conforto, não é alívio. É um incômodo novo que mexe com certezas antigas. Um sentimento estranho de que lutar do mesmo jeito já não funciona, de que tentar controlar tudo só aumenta o peso, de que seguir insistindo nas mesmas respostas talvez não seja o caminho. Eu percebi o quanto eu tinha passado tempo demais tentando dominar o processo, controlar sentimentos, prever resultados, entender tudo antes de permitir que algo acontecesse. Eu achava que isso era maturidade, mas comecei a perceber que era medo disfarçado. Medo de perder o controle, medo de sofrer mais, medo de confiar em algo que eu não conseguia enxergar. Essa consciência não veio fácil. Ela confrontou tudo o que eu acreditava até então. Porque se eu não estava no controle, então eu precisava admitir minha limitação. Precisava reconhecer que havia coisas que eu não conseguiria resolver sozinho, por mais esforço que fizesse, e admitir isso mexeu profundamente comigo, porque eu sempre me apoiei na ideia de dar conta de tudo. A luta começou a se intensificar dentro de mim. Parte de mim queria continuar do mesmo jeito, forçar, resistir, buscar respostas imediatas. Outra parte
exausta demais, começou a desejar algo diferente. Silêncio. Pausa. Um descanso que não dependesse de explicação. Essa divisão interna me acompanhou por dias e noites, criando uma tensão constante entre soltar e segurar. Talvez você também esteja nesse lugar agora, um lugar em que a fé começa a incomodar, porque ela exige entrega. Um lugar onde confiar parece mais difícil do que continuar lutando. Você sente que precisa soltar alguma coisa, mas ainda não sabe o quê. Ou tem medo do que vai acontecer quando soltar. Esse é um lugar delicado. Mas é um lugar verdadeiro. Foi nesse ponto que minhas orações começaram a mudar sem que eu percebesse. Elas ficaram mais simples, menos cheias de pedidos e justificativas. Muitas vezes, tudo o que eu conseguia fazer era ficar em silêncio diante de Deus, com o coração confuso, sem saber como explicar o que sentia. E, surpreendentemente, esse silêncio começou a me tocar mais do que todas as palavras que eu dizia antes. Eu comecei a perceber que Deus não parecia apressado com o meu processo. Ele não me cobrava respostas prontas, não me pressionava a entender tudo. Era como se ele estivesse me convidando a permanecer, a atravessar aquele momento sem fugir, a sentir sem tentar resolver imediatamente. E isso foi assustador, mas também libertador. Aos poucos, pequenas mudanças internas começaram a surgir. Não eram grandes descobertas espirituais, eram ajustes silenciosos. Eu me percebia menos reativo, um pouco mais atento aos meus próprios sentimentos. Um pouco mais disposto a reconhecer quando eu estava tentando controlar o que não dependia de mim. Não era transformação completa, era preparação. Esse despertar interior não trouxe clareza total, não respondeu minhas perguntas mais profundas. A dor continuava sem explicação detalhada, mas algo essencial tinha mudado. Eu já não estava mais completamente fechado para a ideia de que aquela dor pudesse ter um propósito maior do que eu entendia naquele momento. Eu ainda não sabia como isso terminaria. Ainda não enxergava o caminho inteiro, mas comecei a sentir pela primeira vez que aquela dor não estava ali apenas para me ferir. Ela estava me conduzindo para um lugar mais profundo, um lugar onde eu precisaria abrir mão do controle para continuar. E foi nesse despertar silencioso, ainda cheio de dúvidas, que o terreno começou a ser preparado. Não para uma resposta imediata, mas para um processo mais longo. Um processo que mexeria com estruturas internas, crenças antigas e medos escondidos. Algo estava começando a se mover dentro de mim, mesmo que tudo, do lado de fora, permanecesse exatamente igual. Foi nesse ponto que eu entendi que aquilo que estava acontecendo dentro de mim não era confusão sem direção. Era processo. Um processo silencioso, lento e profundo. Nada espetacular. Nada que desse para contar para alguém com empolgação. Mas era real. E estava acontecendo justamente onde eu mais evitava olhar, dentro. Deus não começou mudando o que estava ao meu redor. As circunstâncias continuavam as mesmas. As respostas ainda não vinham. As portas não se abriam de repente, mas algo em mim estava sendo trabalhado enquanto tudo parecia parado, como se o silêncio não fosse ausência, mas oficina. Um lugar escondido onde algo estava sendo ajustado com cuidado. Foi ali que histórias antigas passaram a fazer sentido de outra forma. Eu pensava em José, esquecido numa prisão depois de ter feito tudo certo, sem entender por que Deus permitia tanto atraso. Pensava em Davi, ungido rei, mas devolvido ao anonimato, vivendo anos de espera, enquanto parecia que nada acontecia. Pensava em Jó, que nunca recebeu explicações claras, mas encontrou descanso quando percebeu que Deus não tinha ido embora no meio da dor. Essas histórias não vinham como lição, vinham como espelho. Eu me enxergava nelas. Pessoas que não estavam fora do plano, mas exatamente dentro dele, mesmo quando tudo parecia contraditório. Deus não estava atrasado com elas. Ele estava formando algo que não poderia ser feito às pressas. E eu quero que você pense nisso agora. Em qual parte dessa história você se enxerga? Na espera que cansa? No silêncio que confunde?
ou no deserto onde nada parece acontecer. O processo me mostrou algo difícil de aceitar. Deus se importa mais com quem eu estava me tornando do que com a rapidez da resposta que eu queria. Enquanto eu pedia alívio, Ele construía estrutura. Enquanto eu pedia explicação, Ele fortalecia raízes. E isso exigia tempo. Exigia atravessar dias sem entender. Exigia permanecer sem garantias. Houve momentos em que eu quis acelerar tudo, tomar decisões impulsivas, forçar mudanças, fugir da dor achando que ela era o problema. Mas, sempre que eu tentava fazer isso, algo dentro de mim se quebrava um pouco mais. Como se Deus estivesse dizendo em silêncio: não é hora de correr, é hora de permanecer. Durante esse processo, minhas orações ficaram ainda mais simples, às vezes repetitivas, às vezes silenciosas. Eu já não pedia para a dor acabar. Pedia força para atravessá-la sem me endurecer. Pedia para não perder a sensibilidade, para não transformar sofrimento em amargura. E percebi que Deus respondia de um jeito diferente do que eu esperava, não tirando a dor, mas me sustentando dentro dela. O processo também revelou verdades que eu evitava, coisas que eu precisava soltar, expectativas irreais, ideias distorcidas sobre controle, crenças de que sofrer era sinal de fracasso. Deus começou a desmontar essas estruturas antigas com paciência, uma por uma. E isso doeu, porque soltar o que é conhecido, mesmo quando machuca, nunca é fácil. Mas, pouco a pouco, algo começou a se alinhar. Eu já não me sentia abandonado no silêncio, já não via o atraso como rejeição. Comecei a enxergar que Deus estava ativo, justamente onde eu achava que Ele estava distante. O processo não era castigo, era cuidado profundo. Nada tinha terminado ainda, nada estava resolvido. Mas algo essencial já tinha acontecido. Eu tinha parado de lutar contra o tempo, parado de exigir respostas imediatas, parado de interpretar a dor como inimiga. E naquele ritmo mais lento, quase imperceptível, comecei a sentir um descanso novo. Não porque tudo estava bem, mas porque eu não estava mais sozinho tentando carregar tudo. O processo continuava, mas agora eu sabia. Deus estava nele do começo ao fim. O silêncio não era vazio. O atraso não era erro. A dor não estava solta. Tudo estava sendo tecido com propósito, mesmo que eu ainda não conseguisse enxergar o desenho completo. E foi exatamente nesse processo, invisível aos olhos, que comecei a entender que nada do que eu vivi estava fora do plano. Tudo estava me conduzindo, passo a passo, para um lugar onde a cura começaria a fazer sentido. A cura não chegou de forma repentina. Ela não veio com uma frase pronta, nem com uma explicação completa. Ela veio como um entendimento manso, que foi se encaixando dentro de mim aos poucos. Eu percebi que algo tinha mudado quando comecei a respirar diferente dentro da própria dor. O sofrimento ainda existia, mas já não me esmagava como antes. O atraso continuava ali, mas já não parecia injustiça. O silêncio permanecia, mas já não soava como abandono. Foi então que eu entendi, não com a mente acelerada, mas com o coração rendido. A dor nunca esteve fora do plano. Ela não foi um erro. Não foi castigo. Não foi descuido. Ela foi o caminho que Deus usou para me alcançar onde eu nunca permitiria ser alcançado de outra forma. Quando eu parei de lutar contra o processo, algo dentro de mim se alinhou. Eu parei de exigir que tudo fizesse sentido para continuar confiando. Parei de medir o cuidado de Deus pelo ritmo das respostas. Parei de achar que fé era entender tudo. A cura aconteceu quando a rendição deixou de ser derrota e passou a ser descanso. Rendi minhas expectativas. Rendi meus prazos. Rendi a necessidade de controlar o resultado. Foi ali que a dor começou a mudar de função. Ela já não era só peso, era linguagem, era instrumento, era condução. Algumas histórias bíblicas ganharam um significado ainda mais profundo nesse momento. José não foi esquecido no fundo da prisão. Ele foi preparado no silêncio para sustentar o que viria depois. Jó não foi abandonado em sua dor. Ele foi profundamente realinhado
na forma como enxergava Deus e a vida. E Jesus, no Getsemane, mostrou que a rendição não anula a dor, mas a transforma em obediência confiante. Essas histórias deixaram claro algo essencial para mim. Deus não desperdiça sofrimento. Ele não permite dor sem propósito. Ele não trabalha às pressas quando o que está em jogo é o coração. A cura não foi apagar o passado. Foi libertar o presente da interpretação errada do passado. Eu passei a olhar para trás com menos raiva e mais compreensão. Coisas que eu chamei de fracasso revelaram livramento. Atrasos que me feriram mostraram maturação. Silêncios que me assustaram protegeram minha estrutura emocional de ruir antes da hora. Hoje, eu entendo o título dessa história com uma clareza que antes eu não teria suportado. Eu descobri que minha dor era parte do plano, mas só percebi isso quando me rendi. Enquanto eu lutei, doeu. Enquanto eu resisti, confundi. Mas quando me rendi, fui sustentado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado de lutar, sem respostas claras, com a sensação de que a dor demorou mais do que deveria. Se for assim, saiba disso com toda a delicadeza possível. A rendição não é o fim da sua história, é o início da sua cura. Deus não está esperando você entender tudo para agir. Ele está apenas esperando você parar de lutar sozinho. Se essa mensagem falou com você, comenta: eu confio no agir de Deus. Que essa confiança te acompanhe enquanto o plano ainda se revela, que ela te dê descanso nos dias silenciosos e que você nunca se esqueça: quando a dor passa pelo filtro da rendição, ela deixa de ser ferida aberta e se transforma em propósito vivo.